Rádio 91, um ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto. Começa agora mais um programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, 3 de dezembro de 2023. E hoje no nosso programa vamos falar sobre o livro Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório, que foi publicado pela Paulus Editora, e vamos conversar com a escritora dessa obra, Lu Borné. Seja bem-vinda, Lu, aqui ao nosso programa Aprendendo com a Igreja. Muito obrigada, Luísa, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um assunto que é tão importante e, ao mesmo tempo, tão negligenciado por todos nós, né? Os cuidados que devemos ter em sufragar as almas do purgatório. Pois bem, então, antes da gente começar essa nossa conversa, só apresentar a Lu para quem nos ouve neste momento. Lu Borné é publicitária, especialista em marketing e mestranda em teologia. Ela trabalha com marketing digital, aplicando os seus conhecimentos na disseminação do culto angélico no Brasil. É criadora da página São Miguel Arcanjo Oficial, presente nas principais redes sociais, como Facebook, YouTube e Instagram, cuja missão é inspirar a devoção micaélica através das Sagradas Escrituras, da tradição da Igreja, da experiência dos santos e das peregrinações aos santuários dedicados a São Miguel no Ocidente. Pela Paulus Editora, ela publicou os livros São Miguel Arcanjo, um tratado sobre a angelologia, devocionário a São Miguel Arcanjo, Quem como Deus, e Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório. E aí, mais especificamente, hoje vamos falar sobre essa última obra. E aí, Lu, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu a inspiração para escrever sobre este tema, que é pouco abordado pelos cristãos e até, assim, repleto de um pouco de tabu, né? As pessoas realmente não falam muito sobre isso. A inspiração, eu sempre falo que eu levei uma flechada de amor no coração, porque eu realmente fiquei muito apaixonada pelo assunto, muito apaixonada pela situação das almas, não do sofrimento, mas do que nós podemos fazer, né, para aliviá-las. Quando eu estava terminando, Luísa, o meu primeiro livro, São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angelologia, ali eu me deparei com algumas informações muito importantes a respeito de São Miguel, com tudo que diz respeito na hora da nossa morte, né? E com a alma depois da morte também. Eu li o apócrifo de São José, que dizia que na hora da morte, quando São José estava na agonia final, ele fez uma oração muito sincera para Deus, e ele dizia o seguinte, né? Deus, envie São Miguel para que a minha alma saia sem dificuldades. Aquilo ali me chamou a atenção, porque eu pensei, nossa, São José pedindo para que São Miguel venha, para que a alma saia sem dificuldades. Como assim, né? Imagina, ele que é um santo, precisa da oração de São Miguel para que saia sem dificuldade. Imagina nós, réis mortais, cheios de pecado, o que não vai acontecer naquele momento fatídico do homem. E quando eu escrevo ali a ladainha, a consagração de São Miguel, né, as orações que nós fazemos durante a quaresma, eu comecei a prestar atenção, porque às vezes a gente reza até de forma automática, mas naquele momento da escrita eu presto atenção. Quando diz São Miguel, advogado das almas, São Miguel, condutor das almas ao paraíso, São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Então tudo ali me metia a essa questão de São Miguel estar no cuidado, né? Um cuidado tão importante com a nossa alma, com o momento final do homem. Tudo aquilo foi ganhando a minha atenção para que eu pudesse desenvolver algo nesse sentido. E aí eu vou para o purgatório. Vou para o purgatório, eu digo assim, nesse estudo. Eu comecei a pesquisar qual é a relação de São Miguel com a morte, né? De repente eu entro na iconografia e eu vejo que primeiro São Miguel aparece com uma espada na mão, né, sobrepujando ali com o pé no pescoço do inimigo, precipitando o inimigo, vencendo, derrotando. Em alguns momentos São Miguel está com a mesma situação na iconografia, porém na mão esquerda ele segura uma balança. E a gente encontra em muitas pinturas
São Miguel, né, que essa balança tem uns homenzinhos no prato direito, prato esquerdo tem outros homenzinhos, como se ele pesasse ali as nossas faltas. E a questão do advogado, ele que é chamado, né, tem esse ofício de ser o advogado dos homens. Toda essa questão me fez entrar de cabeça nesse tema que eu não encontrava muita bibliografia. Claro que a gente encontra bibliografias no Brasil sobre o purgatório, mas eu não encontrava sobre a ação dos anjos do purgatório. Eu pesquiso muito em literatura estrangeira, principalmente francesa e italiana, que é, vamos dizer assim, que foram os berços, né, da devoção a São Miguel Arcanjo, né? A Itália, porque no século V São Miguel desponta no Ocidente através do Monte Gargano. França, porque no século VIII, lá em 708, acontece também manifestação angélica de São Miguel, pedindo que se construísse um santuário em sua honra. Então, a Europa, né, ela destinou uma devoção aos Santos Anjos muito importante. E ali a gente começa a buscar esse material da ação também dos Santos Anjos e de São Miguel nesse estado de sofrimento. Então vem daí toda a inspiração para o livro do Purgatório. E aí, Lu, o que é o purgatório, né? O que é que a igreja, a doutrina, né, e a tradição da Igreja Católica nos ensinam sobre esta realidade ainda tão pouco conhecida e debatida, né, no nosso meio, assim, da igreja? É muito importante isso que tu estás falando, porque assim, tu começaste aqui a nossa entrevista falando do tabu, né, que não se fala. O purgatório, ele é definido como um meio de purificação, né, que antigamente se acreditava que era um lugar de purificação, mas ele é um estado da alma, tanto que o purgatório ele pode preceder a morte. O que significa isso? Eu posso ter o meu purgatório ou pagar parte do meu purgatório aqui na Terra. Como assim purificação? Porque as almas que vão para o purgatório, elas devem uma certa dívida à justiça divina. Eu tenho os meus pecados, eu realmente me arrependi, pedi perdão, Deus me perdoou pelos meus pecados. Mas resta uma dívida. Todo o pecado deixa uma falha, uma mácula, uma sequela na alma do homem. Essa sequela não apaga com o perdão dos pecados, a não ser pela indulgência, que as pessoas nem vão buscar, né, lucrar com as indulgências. Ficou no passado, tá? A gente sabe que tem, mas a gente pouco faz para alcançar as indulgências. Então, essa sequela na alma, ela é apagada, ela deve ser reparada, né? Ela é reparada com as nossas boas obras, com as nossas penitências, com a caridade que a gente faz, inclusive com a nossa vida de oração, com as missas, né? Com as santas missas que a gente participa. Nós vamos fazendo ali essa reparação do pecado, porque cada missa que a gente participa, em cada missa que acontece no mundo, ocorre o sacrifício, né, de Jesus Cristo, que foi o maior reparador. Então, a reparação está aí, né? Reparar, dar uma satisfação a Deus pelas nossas transgressões. Então, o purgatório seria um estado da alma onde eu devo reparar, né? Eu devo pagar a Deus uma certa quantia pela dívida que eu tenho com a justiça divina. E o purgatório, como você falou, para chegar no purgatório, eu tenho que falar sobre a morte, né? Porque a gente só, quando está falando aqui do purgatório depois dessa vida, porém, as pessoas não querem falar sobre a morte, elas não falam a palavra morte porque elas acham que a morte atrai. Só que a gente não está falando de pessoas católicas. Quem é católico de verdade não pode pensar que a palavra vai atrair alguma coisa ruim. Porque se eu não me preparo para a morte, eu negligencio com os sacramentos. E aí entra um purgatório mais longo, né? Mais pesado para mim, porque eu não prestei atenção naquilo que eu deveria ter feito para não ter esse final. E aí, como é que a gente pode falar sobre a existência do purgatório, uma vez que esse assunto, como você bem mesmo já colocou, Lu, ele transcende, né, essa realidade humana e toca nesse campo da fé e da espiritualidade, desse assunto também relacionado à morte, né, que ainda é um assunto delicado, né, as pessoas realmente têm esse receio, né, como você mesma falou, né, de falar e atrair
mas também pelo próprio medo da morte, né? Ou você mesmo partir, ou os seus, né? Eu acho que ainda é um tema que as pessoas têm esse receio de falar. Pois é, o purgatório, ele é um dogma da Igreja Católica, e como dogma, ele não pode ser contestado. Se a igreja fala em céu, fala em inferno, fala em purgatório, eu tenho que acreditar, porque se eu sou católica, eu tenho que acreditar no que a igreja me diz. Muitas pessoas reclamam, a Igreja Católica inventou o purgatório. Onde é que está na Bíblia que existe purgatório? A palavra purgatório, como substantivo, ela vem na Idade Média. Porém, nas Sagradas Escrituras, lá em 2 Macabeus, se eu não me engano, é 12. 2 Macabeus 12:43. Eu não sou muito boa de lembrar nomes perfeitos, nomes e números, eu sou meio esquecida. Mas, enfim, tá lá em 2 Macabeus, que diz o seguinte, que Judas Macabeus recolhe os objetos dos combatentes, né, daqueles que morreram em batalha. O que ele faz? Ele faz uma coleta dos objetos, ele vende aqueles objetos e pega aquele valor, que foi 10.000 dracmas, e oferece em purificação pelos mortos. Daí a gente começa a compreender o purgatório nas Sagradas Escrituras neste texto, porque uma alma, quando morre e vai para o céu, se entende que ela não precisa de purificação, porque ela já está pura. No céu só entra aqueles que estão perfeitos para se apresentar diante de Deus. Perfeito, sem como se fosse... Eu não posso ter um fio de cabelo que tenha a mancha do pecado, a mácula, a consequência, né? Quem vai para o inferno não precisa de purificação, porque está condenado. Ninguém se purifica no inferno. Quem vai para o inferno, de lá não sai. Então, ali se compreende que existe um porquê e um meio de purificar aquelas almas que morrem na graça e na amizade de Deus, porém não estão prontas para, naquele exato instante da morte, encontrar o seu Criador, né? Então, a gente começa a compreender o purgatório já nas Sagradas Escrituras, e como eu falei, é um dogma da igreja, não tem o que contestar se você é católico. Para a gente fechar esse bloco, o purgatório ele pode ser visto como um sinal de esperança para a salvação dos homens? E se sim, por qual motivo? Eu digo, né, e por tudo que eu estudei, que o purgatório é a última instância da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus e também a justiça divina, elas acontecem de forma total e plena no purgatório. Por quê? É quase como essa questão que eu falei agora da purificação. Se não fosse o purgatório, a maior parte das almas estaria condenada. Que ninguém, é muito difícil uma alma morrer, né, perfeita para entrar na casa de Deus. Não é impossível. Deus nos dá todos os meios para que isso aconteça, mas é difícil, porque a gente tem que ter uma vida muito reta. Por mais que a gente peça perdão pelos nossos pecados, a gente tem algo a acertar com Deus. É muito difícil a gente fazer reparação por todos os nossos pecados, se a gente não está pensando. Então, a reparação consiste num certo tipo de sacrifício, né? Só que a gente está acostumado a ter uma vida fácil, a gente quer prolongar a vida, a gente quer qualidade de vida, a gente pensa muito no mundo material, mas na hora do sofrimento a gente não quer entregar o nosso sofrimento. E o sofrimento nos purifica. Então, a esperança que nós temos é que, sabendo que eu vou morrer impuro, porém arrependido, pela misericórdia de Deus, eu serei salvo, sim. A misericórdia de Deus vai atingir, o raio da misericórdia de Deus vai penetrar na minha alma naquele momento ali do julgamento particular, na hora da morte. Ali eu serei salvo, porque eu vou estar arrependida dos meus pecados. E nessa salvação, que eu tenho essa esperança, eu recebo ali a sentença da alma. Por exemplo, você vai ser salva, mas você deve certa quantia à justiça divina. E é com o purgatório que eu vou acertar todas as minhas contas a Deus até o último centavo. Lu, você continua aqui com a gente, assim como quem está nos acompanhando pela Rádio 91. Vamos a um rápido intervalo, você não sai da sintonia do bem, que a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 3 de dezembro de 2023.
Hoje, no nosso programa, estamos conversando com Lu Bornet, que é publicitária e autora do livro Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório, que foi publicado pela Paulus Editora. Lu, nesse segundo bloco, eu queria que a gente começasse falando de algo que é uma prática e a gente ouve muito, né? Se pedir para rezar pelas almas do purgatório. Por que devemos rezar por essas almas e de que forma esse ato, considerado heróico, contribui para amenizar o estado de purificação dos nossos entes queridos, amigos e até mesmo pessoas que não conhecemos em vida? Ah, que bonito você falar sobre isso, porque a gente fala no purgatório, né? Muitas pessoas se amedrontam, ficam amedrontadas, mas o que elas têm que entender é que além de ser um estado de purificação que nos possibilita, sério, a salvação, como você falou no último bloco, a gente tem a possibilidade, enquanto vivos, pois nós estamos no tempo do mérito, né? De todos os nossos méritos, tudo que nós alcançarmos, a gente entregar para Deus para sufragar as almas do purgatório. Uma coisa muito importante, e acredito que os ouvintes possam identificar esse sentimento, né? Até durante os velórios que se participou durante um dia, que quando morre alguém, que a gente está ali naquela situação velando o falecido, a gente escuta as pessoas falarem: é um santo, já está na presença de Deus, coitado, descansou. Só que nessa ânsia de canonizar o morto, a gente deixa de rezar por ele. Deixando de rezar pela pessoa que faleceu, a gente está negligenciando, por isso que eu falo negligenciar as almas do purgatório. Nós não estamos contribuindo para que a sua expiação seja menor, né? Menos tempo, menos longa, e seja mais leve. Porque Deus é muito bom. Ele criou uma dinâmica perfeita, onde quem tem mais ajuda quem tem menos. Por exemplo, imagina que nós somos um circo aqui. Imagina que nós somos, né, 3 igrejas unidas no corpo místico de Cristo. Igreja militante, que somos nós aqui, enquanto vivos. Igreja padecente, que são as almas do purgatório. E a igreja triunfante, todos os anjos, os santos, né, a Santíssima Trindade, a Virgem Maria no céu. Quem tem mais ajuda quem tem menos. A igreja militante, Deus nos deu um poder muito bom de aliviar as almas do purgatório e até de libertar as almas com as nossas práticas, né, de oração. A gente reza pelas almas que estão no purgatório. As almas que estão no purgatório e recebem a nossa oração são aliviadas por ela. E quando chegam na igreja triunfante, né, a igreja militante reza pela igreja padecente. A padecente é libertada, entra na igreja triunfante. Quando elas entram na casa de Deus, elas entram com uma força, um amor muito grande por quem as libertou, por quem as aliviou. E elas nos veem como benfeitores. Tudo que essas almas querem é interceder a Deus, diretamente a Deus, para que você obtenha todas as suas graças. Elas querem que você seja muito feliz. E aqui elas intercedem pelas nossas felicidades, né? No plano, que eu digo, no mundo temporal. Porém, o principal para essas almas é intercederem pela nossa santidade, porque elas não querem que nós que as ajudamos, né, passem no purgatório os sofrimentos que elas passaram. Aqui nós estamos, com certeza, né, a gente vive no mundo temporal e nós somos muito preocupados com os assuntos materiais. Claro, com a vida, com a saúde, com a família, com a harmonia, com a situação financeira. A gente tem essas necessidades para sanar. Porém, as almas intercedem para que a gente receba essas graças. Porém, né, sobretudo, pela graça da nossa santificação. Então, as nossas orações, e existe uma hierarquia de orações que são as principais para as almas do purgatório. A principal de todas as nossas, de todas as maneiras que nós temos de sufragar as almas, a principal dela é a missa. A missa é o maior sufrágio por excelência, porque cada missa acontece, né, no sacrifício do altar, ali acontece a reparação de Deus, né? Jesus se fez homem, Deus fez homem, Jesus reparou os nossos pecados pela sua morte dolorosa na cruz, por toda a paixão. Então, a
missa é, por excelência, o maior dos sufrágios. Depois da missa vem o Santo Rosário. Então, assim, existem muitas possibilidades de eu ajudar as almas que lá estão. As almas dos meus antepassados, porque podem ter antepassados nossos no purgatório. Diz a irmã Francisca Pamplona, que foi uma mística, por revelação, ela ficou sabendo que a maior parte das almas, a maior parte, né, fica de 30 a 60 anos no purgatório. E a gente pensa, meu Deus, tudo isso. Só que você soma o seguinte, que na experiência de santos, o purgatório, um purgatório de 3 horas pareceu 300 anos. Porque não existe tempo e espaço no mundo espiritual, é diferente do nosso. Então, você imagina que é um estado onde o tempo não passa, porque eles não têm a noção do tempo. E a gente sabe que quando a gente sofre aqui na Terra alguma dor, uns minutos parecem horas quando a gente está sofrendo. A gente quer que aquilo acabe e aquilo parece não terminar nunca. Então, imagina que a gente possa ter ainda muitos antepassados, familiares que morreram há tempos, familiares até que morreram recente. Pessoas que cruzaram a nossa vida podem estar no purgatório ainda. E eles ficam naquele tempo do purgatório. Só que se eu rezar por eles, se eu oferecer o meu sacrifício por eles, eles vão ter uma pena menos longa e também mais leve. Eu vou facilitar a vida de quem lá está. E isso depois confere o quê? Numa retribuição das almas para aquelas pessoas que rezam de uma maneira que a gente nem imagina. Os santos, como nós nos devotamos em vida, por exemplo, Santa Clara, São Francisco, São Padre Pio, nos alcançam muitos favores no céu. Porém, muito mais, isso daí é revelação de santo, tá? As almas do purgatório. Porque elas estão ali por você apenas, né? Elas estão ali diante de Deus o tempo inteirinho, agradecendo e intercedendo por quem as aliviou ou as libertou. Luiz, seguindo aqui a nossa conversa, qual o papel do arcanjo São Miguel e de Nossa Senhora no cenário do purgatório no exercício de grandes intercessores? Olha, que lindo. Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo, eles são plenipotenciários nesta região de sofrimento. O que é um plenipotenciário? Eles têm plenos poderes no purgatório. Deus outorgou a Nossa Senhora e a São Miguel poderes sobre as almas que lá estão. Não quer dizer, sobretudo, aquelas almas que em vida lhe renderam devoção. O que não quer dizer que Maria gosta muito de mim, eu fui muito boa para Nossa Senhora, ela vai me tirar do purgatório. Não. Mas vai atenuar a sua pena, vai abreviar o seu tempo de sofrimento. Quando a gente reza pelas almas dos nossos, né, os nossos entes queridos, também pelas almas esquecidas, que é muito importante, a gente não pode esquecer de rezar por aquelas almas que neste mundo não têm particulares intercessores. Nossa Senhora aplica, por exemplo, eu rezo pela alma do meu parente e peço a intercessão de São Miguel. São Miguel prontamente vai receber a minha súplica e vai direcionar para aquela alma em questão, né? Então, na visão de Santa Faustina Kowalska, Santa Faustina Kowalska estava em oração no seu quarto, né? O anjo da guarda aparece e conduz Santa Faustina ao purgatório, ao estado de sofrimento. Santa Faustina, então, descreve no seu diário que ela vê, então, um local enevoado. Embora o purgatório não seja um local, é um estado da alma, ele tem que ser percebido de alguma maneira. Santa Faustina percebeu as almas naquele estado, num local enevoado, cheio de neves, não era um local bonito, e viu muitas almas em sofrimento. E neste momento ela vê quando Maria dá o ar da graça ao purgatório. Quando Maria adentra ao purgatório, as almas imediatamente sentem um alívio muito grande, porque Nossa Senhora tem o poder de aliviar as almas. E elas chamam de Maria de Mãe de Misericórdia, Estrela do Mar, porque Nossa Senhora, né, guia. Nossa Senhora guiava as embarcações na antiguidade, então chamavam de Maria de Estrela do Mar. E elas chamam Nossa Senhora de Stella Maris, de Mãe de Misericórdia do Purgatório. Então Nossa Senhora tem esse poder de aliviar as almas. Então é muito bonito esse papel que Deus dá para São Miguel e para Nossa Senhora no Purgatório.
E a gente tem que ficar sabendo dessa situação, porque quando a gente perder alguém, a gente tem que rezar para que Nossa Senhora seja a advogada daquela alma no juízo particular, né? Que é onde aquela alma vai ser julgada e vai ser definida a sua sentença, né? A sentença da alma. E a gente tem que pedir também para que São Miguel seja o advogado e, sobretudo, nas nossas orações diárias, recomendar a Maria e ao Arcanjo Miguel aquelas almas em questão. Lu, você vai continuar aqui com a gente, e você que está nos acompanhando aqui pela Rádio 91, em casa, no trabalho, no seu deslocamento, também não sai da sintonia do bem, porque tem o terceiro e último bloco do nosso programa. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 3 de dezembro de 2023. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o livro Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório. E a nossa convidada é a autora dessa obra, Lu Borné, que é publicitária e escritora também de outros livros pela Paulus Editora. Lu, nesse terceiro bloco, eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre o seu livro, que ele trata também sobre a comunhão dos santos, que você explica ser uma comunicação ativa entre a igreja militante, padecente e triunfante. E aí, como é que a gente pode compreender essas definições? No segundo bloco, você já deu uma pincelada aí sobre esse assunto, e aí eu queria que você, nesse terceiro bloco, trouxesse mais informações, né, sobre essas três situações. Na verdade, eu falei bastante assim. O que acontece? Somos três igrejas do corpo místico de Cristo, né? A igreja militante somos nós, os vivos, que estão aqui neste mundo, na caminhada, nessa peregrinação terrena, porque nós todos temos um objetivo, né? Estarmos triunfantes na casa de Deus, estarmos santos. Nós estamos aqui caminhando em busca da nossa santidade, né? Enquanto igreja militante, estamos no tempo do mérito e do demérito. O que significa isso? Que Deus dá aos vivos, a nós, possibilidades de salvação da nossa alma o tempo todo, né? Então a gente peca, nós estamos caminhando, nós estamos errando, infelizmente a gente peca muito, a gente nem nota quantos pecados a gente comete por dia. Só que o tempo do mérito significa o seguinte, que ao mesmo tempo que eu estou pecando, o mérito que eu tenho é de receber o perdão dos meus pecados, de poder me reconciliar com Deus enquanto eu estou vivo. Então eu estou nessa militância pela minha própria alma, né? Também nessa militância pela minha própria alma, pelos meus méritos, eu posso alcançar méritos para a igreja padecente, para as almas que estão no purgatório. Quando a pessoa morre e a alma, né, tá ali no julgamento particular, acaba o tempo do mérito, também acaba o tempo do demérito. O que significa isso? Não existe pecado no purgatório. Os pecados ficaram ali, se encerraram na hora da nossa morte. Claro que a gente deve morrer com arrependimento dos nossos pecados, né? Na verdade, sempre estarmos na confissão, né? Vigiai e orai. O que significa isso? Não sabemos a data que vai chegar a nossa morte, por isso que a gente tem que ficar rezando o tempo inteiro e andar nessa caminhada para triunfar na Pátria Celeste. Porém, a gente sabe que se na hora da morte a gente se arrepende de tudo aquilo que a gente fez, a gente tem a salvação. Porém, nós vamos, na hora da morte ali, receber a sentença da nossa alma, né? Vamos ser condenados ou vamos ser salvos. Sendo salvo, teremos que fazer o acerto, a justiça divina com o purgatório, tá? O que acontece? A igreja militante, ela vai até a hora da morte, né? Na hora da morte, temos ali a igreja padecente, que não pode fazer mais nada por elas. Acaba ali o tempo do mérito, e acaba também o tempo do demérito. Porém, Deus foi tão bom e tão generoso que ele não deixa essas almas que não estão mais no mérito, que são as almas do purgatório, desassistidas. Ele entrega esse poder para a igreja militante,
já que nós estamos no tempo do mérito, eu, pelos méritos das minhas orações, da minha caridade, das boas obras, das indulgências, eu posso entregar não só a mim, mas pelas almas do purgatório. Eu posso deixar de entregar a mim e entregar apenas pelas almas do purgatório. Essa é a dinâmica. As almas do purgatório existem... Santo Tomás de Aquino fala que as almas do purgatório não têm o poder de rezar por nós. Porém, outros santos contestam e dizem que têm o poder de rezar por nós. Então, não existe um consenso na igreja. Você acredita que no purgatório ainda as almas possam começar a interceder por aquelas pessoas que rezam por elas? As almas têm ciência de quem está aqui rezando por elas. Só que quando termina o tempo do purgatório, elas chegam na casa de Deus, ali na igreja triunfante, como já falei anteriormente, imbuídas do sentimento da gratidão. De uma gratidão que a gente desconhece em vida, da gratidão na sua gênese, porque ela está na casa de Deus. Então, todos os sentimentos que vêm do Criador, todas as virtudes, né, estão lá expostas de uma maneira plena, na plenitude, que aqui embaixo a gente não tem nem noção do que é realmente o verdadeiro amor por Deus, né? E a gente vai saber disso na esfera espiritual. E essa união das três igrejas, quando ela chega na igreja triunfante, elas se voltam, né, com toda essa gratidão, com todo esse amor, para que a gente possa também um dia triunfar e sermos concidadãos com elas, né, no louvor eterno ao Pai. E por falar em santos, você já pincelou aí nessa pergunta, né, que a gente fez, muitos são os santos e santas de Deus que não só acreditavam, mas rezavam também, né, pelas almas do purgatório. Um exemplo, você cita no livro, é a atuação do Padre Pio. E aí, o que é que ele dizia para nós sobre esse processo de purificação? Padre Pio, bom, a gente sabe que Padre Pio teve muitos carismas, né? E um dos carismas que ele teve, um dos dons que ele teve, foi essa comunicação com o além, no que tange as almas do purgatório. A gente também, quem estuda a vida de Padre Pio, compreende que ele teve muitos sofrimentos. E a gente pensa, meu Deus, qual é a origem do sofrimento de Padre Pio? Ele teve diversos sofrimentos. Sofrimentos de ordem moral, de ordem corporal, né? Sofreu com muitas dores, com muitas doenças, com perseguições, com os próprios estigmas, com a perseguição demoníaca. Só que poucos sabem, quando a gente vai estudar a vida de Padre Pio, ele tem esse sofrimento todo porque em vida ele sentiu no seu coração, sentiu que era um desejo de Cristo, que ele oferecesse o seu corpo, a sua vida, pela expiação das almas do purgatório. Então, ele escreveu, na época, existe uma coletânea de cartas de Padre Pio que a gente chama de epistolário. Ele escreveu para os padres que eram seus confessores e diretor espiritual, Padre Agostino e Padre São Benedetto. Discussão não, gente, Padre Benedetto, já estou canonizando o padre de Padre Pio aqui. Então, ele mandou uma carta, porque Padre Pio tinha o voto, né, da castidade, da pobreza e da obediência. Então, ele, antes de dar o sim, ele manda uma carta para esses padres e pergunta: vocês me permitem que eu ofereça o meu corpo pela conversão dos pecadores e pela expiação das almas do purgatório, porque eu sinto que é isso que Cristo quer. E quando ele obtém ali a resposta favorável desses padres, Padre Pio começa a receber muito mais manifestações de almas do purgatório. Ele via as almas se apresentavam para ele e pediam: você faz missa para mim, você celebra uma missa hoje para que eu saia do purgatório. Então, Padre Pio passou toda a vida dele ali, só que ele não ficava cantando aos quatro ventos, porque as pessoas, que a gente aprende que as pessoas que realmente têm comunicação com as almas do purgatório, que é algo especialíssimo e raríssimo dentro da igreja, a aparição de uma alma do purgatório, já que as almas não têm corpo, elas não têm mais o corpo mortal que nós temos, quando elas se manifestam muitas vezes de formas visuais. Só que isso é tão raro que beira um milagre. Então são raríssimos os santos e místicos que tiveram reais experiências com as almas do purgatório. E é isso que a gente tem que cuidar enquanto católicos, né?
saber diferenciar uma aparição de uma alma purgatório ou um engano causado pelo inimigo de Deus, porque pode acontecer também, tá? Então, as pessoas que recebem aparição de almas do purgatório, elas não se vangloriam, elas são humildes, elas não querem nem falar sobre o assunto, por quê? Porque elas querem deixar isso entre ela e Deus. Era o que o Padre Pio fazia, por isso que poucas pessoas sabem desse carisma dele, só quem entra realmente a fundo. Então, toda aquela expiação de Padre Pio, toda aquela dor, na verdade, dele, foi a expiação pelas almas do purgatório. Lu, a gente já está se encaminhando para um encerramento aqui do nosso programa, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho para quem você indica a leitura desse livro. Eu indico para religiosas, né, para sacerdotes, porque a gente vê aí uma negligência ao purgatório. Nós estamos desabastecidos de uma catequese. A gente não pode esperar que as almas sejam sufragadas e recebam uma atenção especial somente no mês de novembro, que é o mês das almas. Então eu indico que muitos religiosos, pessoas que são formadoras de opinião, possam ter acesso a essa leitura, possam compreender melhor o purgatório, sejam pastores das suas ovelhas, falando do purgatório, porque o purgatório é uma realidade que a maioria de nós irá enfrentar no futuro. Então, mas entrego também esse livro aos leigos, pessoas como eu, né? Eu não sei se você é religiosa, se você é leiga. Você é leiga? Sou leiga, isso. Tá, eu também. Para leigos como nós, porque já que nós estamos falando que nós somos a igreja militante, e nós temos toda a igreja tem poder, os fiéis têm poder, os sacerdotes, os ministros, né? Os missionários, todos temos poder para sufragar as almas desse livro, então ele pode ser direcionado a todos nós enquanto igreja militante. Lu Borné, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, por trazer luz, não é, esse tema que é tão pouco falado assim, na vida da igreja, tão pouco presente, né, assim, nas conversas mesmo. E a gente espera encontrá-la outras vezes aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Lu. E dá para avisar o pessoal onde é que eles adquirem o livro? Pois não, aqui em Natal tem Paulus, né? Tem a editora Paulus, que fica aqui no centro da cidade, bem próximo à Catedral Metropolitana. Também é possível adquirir pelo site da Paulus, né? Na internet, você pode adquirir o livro diretamente lá. E aí, Lu, só para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para quem nos ouve neste momento, no final desse nosso programa. Pessoal, não tenham medo de falar sobre a morte. Falar sobre a morte não vai atrair a morte. Ela vai chegar na vida de todo mundo, assim como os nascimentos. Morte é proporcional ao nascimento. Falem sobre a morte com seus familiares, falem sobre o purgatório e a importância de rezar pela nossa alma. Se caso a gente vier falecer antes, a gente tem um respaldo aqui das pessoas mais próximas a gente, familiares, amigos, que rezem pela nossa alma, porque assim vai diminuir o nosso sofrimento e vai contribuir para que a gente possa entrar mais rápido na casa de Deus. Mais uma vez, obrigada, Lu, pela participação, e só reforçar que o livro Os Anjos, os Santos e as Almas do Purgatório, de autoria de Lu Borné, pode ser adquirido aqui em Natal, na Paulus Editora, que fica aqui próximo da Catedral Metropolitana, ou no site paulus.com.br. Mais uma vez agradeço a sua participação aqui com a gente. Lu, seja sempre bem-vinda, assim como quem ficou nos acompanhando pela Sintonia do Bem, no rádio, ou em casa, no trabalho, também no seu deslocamento, no rádio ou pela internet também. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que o programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã. Você fica agora com a transmissão da Santa Missa, diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.